aqui em causa própria. Rosane, deixa eu contar essa história desde o início, recuperando aqui o que a gente fez na última semana. Na quinta-feira passada, nós fizemos um comentário aqui sobre a proposta do governo federal para a construção de um novo aeroporto e a possibilidade de construção de um aeroporto, o aeroporto 20 de setembro, no município de Portão. E também a possibilidade de ampliação do aeroporto Salgado Filho, mas com um forte indicativo de que as atenções estariam mais voltadas para a construção mesmo de um novo aeroporto. Logo depois veio uma contestação por parte da Prefeitura de Porto Alegre, na figura do prefeito José Fortunati, sobre a necessidade, segundo o prefeito, de ampliação sim da pista, investimento necessário para tornar o aeroporto mais eficiente e melhor estruturado, e também mais investimento na própria estrutura do aeroporto, tendo o Salgado Filho como a grande aposta de aeroporto aqui do Rio Grande do Sul, um aeroporto internacional. Pois há um debate, então, há uma diferença de opiniões e de propostas entre o governo federal e a Prefeitura de Porto Alegre. Pois os representantes dos hotéis, restaurantes, setor gastronômico aqui da região metropolitana em Porto Alegre estão muito preocupados e estão reforçando a ideia de que o aeroporto Salgado Filho, sim, essa é a proposta que eles querem, não pode ser deixado de lado. Ele precisa de mais investimentos e precisa ser um aeroporto melhor. E por isso nós convidamos para conversar conosco nessa manhã o presidente do Sindicato da Hotelaria e Gastronomia de Porto Alegre e Grande Porto Alegre, Sindipoa, Henry Schmelnitz. Presidente, bom dia. Bom dia, Daniel. Bom dia, Rosane. Bom dia, ouvintes. Bom, obrigado por nos atender nessa manhã. Presidente, há uma preocupação de vocês com a possibilidade de construção de um aeroporto em outro local e não a melhoria do aeroporto Salgado Filho? Sim, é com muita estranheza que esse assunto veio com tanta rapidez, com menos de 30 dias de governo federal e governo estadual. Isso é uma bola nas costas, inclusive, no governo Sartori e para o próprio Fortunati. Eu estava ouvindo o comentário do Túlio Milman e ele falava de investimento através de PPPs em estradas para gerar caixa para o Estado. E fico me perguntando como querem construir um novo aeroporto fora de Porto Alegre, com todos os gargalos que nós temos nas BRs. Ou seja, nós vamos ter durante 10 anos estradas paradas, vamos ter fluxo totalmente inadequado em função de uma construção de algo desnecessário. Por que desnecessário? O nosso aeroporto, através de um estudo que consta no Departamento de Aviação do Estado, ele tem capacidade para mais 20 anos, no mínimo, em todas as áreas, com as ampliações que estão sendo previstas, né? O fluxo de passageiros do ano anterior, de 2014 para 2013, caiu 7%, não subiu, com toda a questão de Copa do Mundo. Nós estamos falando de 800 metros de pista. A ampliação do terminal já está sendo feita. A ampliação do terminal de carga precisa ser feita. Nós perdemos, Daniel e Rosane, 3,3 bilhões de dólares em logística para São Paulo em função disto. Então, se nós temos que pensar num futuro, num aeroporto, nós temos que pensar num aeroporto que desove a nossa produção, que facilite a nossa produção. Então teremos que pensar em Caxias, em Olivas. Nós tínhamos que pensar em algo que fosse realmente produtivo, mas que não envolvesse passageiros. Passageiros estamos muito bem atendidos. Vide como cresce Congonhas, vide como cresce Santos Dumont. Eu acho que quantas capitais, quantos países no mundo querem ter um aeroporto tão próximo do seu centro, né? E extremamente bem atendido. Sim, para o senhor, então, pela sua ideia, pelo que o senhor está dizendo, seria um desperdício de tempo e dinheiro construir um aeroporto em outro local agora, para passageiros, né? Totalmente. Nós vivemos um momento extremamente difícil no país, vivemos um momento extremamente difícil no Estado. O modelo aventado pelo senhor ministro de dar a concessão para Salgado Filho
para compensar a iniciativa privada com a construção do aeroporto 20 de setembro é fictício, porque não vai pagar, a concessão do aeroporto Salgado Filho não paga essa conta. E se é para fazer alguma privatização, que se faça então do aeroporto Salgado Filho dentro desses moldes, porque nós já temos algo aqui, algo que funciona bem e tem oportunidades na área de carga e expansão de pista principalmente. Fora isso, o prefeito já deixou claro que quase todos os assuntos, 90% dos assuntos de infraestrutura, estão equacionados. Então, está na hora, isso eu faço um apelo, de que nós temos que unir pelo Rio Grande e não mais cair na discussão política. O tempo vai passar, nós vamos ficar sem um aeroporto adequado. Vide o aeroporto das Hortênsias, vide o aeroporto de Torres, vide o aeroporto de Vacaria, vide tudo isso que nada aconteceu. Quer dizer, nada aconteceu, não é exatamente assim, né? Nós tivemos uma despesa pública muito elevada, tanto para a construção de Torres quanto para a construção do aeroporto de Vacaria. As pistas estão lá, no caso de Torres tem até o terminalzinho lá, só que não é utilizado. Significa que foram obras feitas sem planejamento. Só para corrigir a minha colocação, Rosane, são obras que ficaram inacabadas. Não de que não foram feitas, faço a correção, mas não estão aptas o suficiente para a sua utilização. E faltou planejamento, apesar que o de Vacaria nós sabemos qual a finalidade dele, que era extremamente importante. No caso de Torres, é onde parece mais que faltou planejamento, porque o aeroporto está lá pronto, lá não falta concluir a obra, apenas não tem movimento que justifique a existência dele, né? Mas eu queria abordar com o senhor um outro ponto, tá? O próprio governo Sartori está dividido. Há secretários do governo Sartori que dizem que ser contra a construção do aeroporto 20 de setembro é ser contra, é não pensar no futuro, é pensar pequeno, é não imaginar que um aeroporto não pode ser decidido no momento em que o anterior está esgotado. E que se o Rio Grande do Sul crescer como se espera que cresça, uma média de 3-4% ao ano, que não teria condições nos próximos 10 anos, o Salgado Filho estaria esgotado, que é o mesmo argumento que usa o ministro Padilha. Para o senhor esse argumento não tem nenhuma relevância? Tem relevância, Rosane, tem relevância. Nós temos que sim começar a discutir o novo aeroporto, nós temos que começar a avaliar todas as alternativas, mas nós temos 20-25 anos pela frente com um aeroporto que, com um investimento de menos de R$1 bilhão, ele vai se tornar extremamente adequado à nossa realidade. Nós perdemos $3 bilhões em logística. $3 bilhões o Estado perde para São Paulo em logística ano. Ou seja, nós estamos falando de um aumento de pista com investimento de menos hoje de R$1 bilhão, porque houve mudanças nos orçamentos. Então, nós temos condições de fazer esse investimento no nosso aeroporto. A rede hoteleira acabou de se instalar no aeroporto. Hoje nós temos uma rede importante em torno do aeroporto e tu pode ver que ela é nova, temos hotéis recém-inaugurados lá. Então nós devemos sim planejar o futuro. Sou partidário 110% disto, só que não em detrimento do investimento necessário de curto prazo no aeroporto existente, no aeroporto Salgado Filho. E quem disse que Portão, o aeroporto 20 de setembro em Portão, é a melhor solução? Por que não é a melhor solução na área de Caxias e Bento, que onde nós vamos escoar a produção de lá? Aliás, Vila Oliva, lá em Caxias do Sul, tem área suficiente para construir um aeroporto do tamanho desse que está sendo previsto para Portão. Exatamente a mesma área está disponível lá, exatamente a mesma área, com as mesmas questões de desapropriação, que todo mundo vai passar por isso, né? E eu acho que o Salgado Filho tem uma outra vantagem, que todas as questões que a aeronáutica exige, de distância para levantar prédios e todas essas questões, tudo isso já existe, já está equacionado. Quem levantou, quem não levantou não vai poder mais levantar. E nós estamos falando que na construção de um novo aeroporto, todo aquele entorno, todas aquelas regras que fazem parte de uma liberação, ela vai impossibilitar também o desenvolvimento imobiliário perto do aeroporto. Hoje nós já temos isso aqui em Porto Alegre consolidado. Temos problemas para novas construções? Claro que nós temos.
Mas já está resolvido esse assunto. Presidente, essa manifestação do senhor, ela vai ficar só na manifestação pública ou vocês vão de fato fazer pressão para os governos em relação à proposta de melhoria do aeroporto Salgado Filho e canalização dos investimentos para esse aeroporto e não para um novo aeroporto? Nós vamos sim nós vamos trabalhar isso politicamente, apoiamos o prefeito, não é só o Sindilojas que está preocupado com isso, as outras entidades sindicais, do comércio, nós estamos preocupados de que os investimentos, eles têm que ser feitos de forma extremamente pragmática e com resultados para um prazo menor. Isso não quer dizer que não devemos pensar o futuro. Sim, devemos pensar o futuro, mas não abandonando algo que está pronto para ser corrigido e se tornar um aeroporto para os próximos 20, 25 anos sem nenhum tipo de problema. O vice-governador José Paulo Cairoli tem uma preocupação, a preocupação de que nós fiquemos, como se diz lá na minha terra, sem mel nem porongo, nem a ampliação do Salgado Filho, nem a construção do novo. E defende a tese de que é possível fazer as duas coisas, fazer a concessão com a ampliação do Salgado Filho e também a construção do novo aeroporto. Esta, na sua visão, é uma hipótese inviável. Eu te diria que é a visão realista, não é que seja inviável. Vai ser muito difícil tu fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Nós devemos primeiro fazer bem feito essa, liberamos essa, estudamos tudo o que temos que estudar nesse intervalo de tempo e a partir disso começamos a construção do próximo aeroporto. Uma coisa não inviabiliza a outra, ela é uma questão de priorização e de tempo. E não podemos cair mais de nos enterrar nossa cabeça como gaúcho e não vai acontecer nada. Sim, tem que acontecer e tem que acontecer até para melhorar a nossa autoestima. Nós temos sim que tomar uma decisão rápida, nós temos sim que tomar uma decisão unidos pelo Salgado Filho e começar a estudar, como propôs o governador Sartori, que criou um grupo de trabalho para isso, a viabilidade de um segundo aeroporto. Mas não precisa interromper um processo para discutir dois processos. Tá certo. Presidente do Sindipoa, Sindicato da Hotelaria e Gastronomia de Porto Alegre, Henry Schmelnitz. Presidente, muito obrigado pela sua participação e uma boa quinta-feira para o senhor. Muito obrigado aos ouvintes, a vocês dois, um grande abraço. Obrigado. São 8h31, 8h31. Rosane, o governo federal está muito empenhado nessa proposta, por meio do ministro Eliseu Padilha, nessa proposta da construção de um novo aeroporto. Mas se fala em entre 5 a 10 anos, né? Tem muito tempo pela frente. 5 anos é inviável, né? Não se imagine que tu constrói um aeroporto em 5 anos. Primeiro tem que pensar no seguinte prazo. 1 ano, disse o ministro Padilha aqui, para se definir o modelo, se fazer a licitação, porque seria uma concessão casada do aeroporto Salgado Filho e do aeroporto 20 de setembro, que seria então construído pelo consórcio que ganhar esta licitação. Depois tem que pensar, definido que é isso mesmo que se quer, feita a licitação que demora um prazo, tem o prazo de recursos, tem as desapropriações que tem que ser feitas lá no 20 de setembro, se for o caso de construir esse aeroporto, tem as licenças ambientais, que sempre é uma novela, não é assim. Licença ambiental demora para um projeto de mínimo porte, de pequeno porte demora um pouco mais. 2 anos. E aí vai. Hoje nós temos uma situação que é surrealista, segundo a secretária Ana Pellini, de ter processos que estão há 2 anos lá na mesa da FEPAM, esperando não por um parecer, esperando para ser distribuídos para o técnico que vai fazer o levantamento. Por mais que seja a promessa e o compromisso do governo Sartori de agilizar as licenças, não se dá uma licença para a construção de um aeroporto em 2 meses. Então tem todo um trabalho que vai ser feito que demora e inviabiliza completamente essa ideia de construir em 5 anos. Vamos dar de barato que seja em 10. Que é o prazo que, segundo o ministro Padilha, o Salgado Filho estaria esgotado mesmo com essa ampliação da pista. Nós temos uma polêmica típica do Rio Grande do Sul. Hoje, o Rio Grande do Sul se divide entre os que acham que tem que ter um novo aeroporto e os que acham que tem que investir no Salgado Filho. E há um terceiro grupo no qual se inclui o vice-governador Cairoli, que acha que dá para fazer as duas coisas. O que, segundo o ministro, é inviável, ou é uma coisa ou outra, ou amplia o Salgado Filho, ou
faz esta concessão e joga todas as fichas no futuro, lá no 20 de setembro. O usuário, pelo que eu tenho recebido aqui, não quer ouvir falar dessa proposta de 20 de setembro, porque é muito confortável, a gente pega um táxi no aeroporto Salgado Filho e vem aqui para o centro da cidade por R$25. Quanto custaria um táxi daqui a Portão? R$200, talvez. O Henry fala na dificuldade de conexão. Isso, segundo o ministro Padilha, não seria um problema, porque há um projeto de expansão da BR-448, a rodovia do Parque, isso a presidente já assinou, já está em fase de estudo de viabilidade, lá para aquela região de Portão, Nova Santa Rita, né, que o aeroporto seria entre esses dois municípios. Fala-se também na construção de uma linha expressa. Ora, uma linha expressa só para o aeroporto é um rio de dinheiro que precisa. E o Estado, o país, vive um momento de dinheiro muito curto. Então, eu temo que nós estejamos correndo risco, sim, de ficar sem mel nem porongo, sabe? Nem amplia o aeroporto Salgado Filho, porque vamos passar 4 anos discutindo qual é a melhor proposta e aí não dá nada. Bom, de Porto Alegre a Portão são 50 quilômetros. Pela BR-116, né? Sim. Como seria hoje, mas essa hipótese não passa pela cabeça de ninguém que defende o projeto. Seria uma linha reta e em linha reta dá 25. Em linha reta 25 indo pela rodovia do Parque. Fazendo-se essa extensão da rodovia do Parque, daria 25 quilômetros até lá. Sim, porque mas mesmo assim fora de Porto Alegre. Muito fora de Porto Alegre, muito distante, né, numa linha que não tem ônibus regulares, teria que tudo ser criado em função do aeroporto. E a dúvida que se tem também é essa, né, da demanda em se mantendo o Salgado Filho, e não há ninguém que defenda a proposta de acabar com o Salgado Filho. As pessoas podendo escolher entre embarcar no Salgado Filho e embarcar em Portão, onde escolheriam? Aí tem gente que defende a seguinte proposta: deixa o Salgado Filho para voo doméstico e usa o 20 de setembro para cargas e para voos internacionais. Mas voos internacionais, vamos ser sinceros, quantos voos internacionais nós temos hoje? 4 ou 5 por dia, né? Tem um da Copa, um da TAP que nem é diário, um da American Airlines e um da TACA. Creio que sejam esses os 4 voos as 4 companhias que operam voos internacionais no Salgado Filho. Não queremos ficar estagnados, evidentemente, mas eu não consigo ver demanda para que os dois continuem operando e que operem com lucro, né? Porque ninguém vai fazer filantropia com o aeroporto. A empresa, o consórcio que ganhar essa concessão quer ganhar dinheiro. O que é natural, né? É natural, não existe almoço grátis nem aeroporto grátis. Agora, Rosane, uma coisa é certa, né? O aeroporto Salgado Filho precisa, ou nós precisamos, de um aeroporto melhor. Não, disso não resta a menor dúvida. Isso é básico. Então, primeiro, né, vamos começar pela pista, que está prometida já há 20 anos, e eu, quando fui na inauguração do novo terminal de passageiros, veio aqui o presidente Fernando Henrique Cardoso e anunciou como prioridade das prioridades a imediata ampliação da pista. Terminou o governo Fernando Henrique, vieram os 2 do Lula, veio um da Dilma. Passaram 15 anos, porque a inauguração foi em 2000, né? Então... 15 anos depois ele não foi feito. Foi investido dinheiro, mas não foi feito ainda. Investiu-se muito dinheiro ali e depois vieram com essa desculpa que eu considero uma desculpa furada de que o solo não é adequado. Ora, se o solo não é adequado, não era Quantos anos faz que o aeroporto Salgado Filho foi construído? 60? Mais de 60 anos, quando não se tinha a tecnologia que se tem hoje para construir, como disse aqui, vou repetir, para construir aeroporto dentro do mar, como é o aeroporto maravilhoso de Hong Kong. Bom, a gente está se estendendo um pouquinho, mas o debate é interessante, é um debate que ainda vai render muito comentário da gente aqui no Gaúcha Atualidade, na programação, porque estão colocadas 2 propostas, há um indicativo forte do governo federal em relação a uma proposta, a Prefeitura de Porto Alegre está puxando para a proposta que contempla ampliação e investimento pesado no aeroporto Salgado Filho. E tem as vozes interessadas e partes interessadas surgindo aí com posições bem claras, como é a posição do sindicato das empresas dos hoteleiros e das empresas de gastronomia, né, Rosé? Esse assunto vai dar muito pano para manga, está dando já aqui pelo WhatsApp. Aqui a Jussara me corrige, de fato eu esqueci, faltou a Aerolíneas Argentinas, 2 voos diários, e tem a Bookbus também, né? A Bookbus, também que faz voo internacional, mas mesmo assim é pouco, né? Eu não sei onde nós vamos parar com essa discussão. As pessoas aqui perguntam qual é a minha posição.
a minha posição, acham que eu estou me omitindo. Não estou me omitindo de dar opinião. Eu estou aqui no papel não é de dar opinião, é de mostrar todos esses lados para que quem é do ramo dê as suas opiniões. Eu realmente não sei qual é a melhor solução para o Salgado Filho. Eu só sei que do jeito que está não pode ficar. Um aeroporto acanhado em matéria de terminal de passageiros, que menos de 15 anos depois de inaugurado o novo terminal teve que ressuscitar o terminal antigo, né? E que é também um arranjo ali, um improviso. Tem que dar um passo atrás, né? Teria que construir, tem espaço para construir, para ampliar o terminal mais para frente, mais na direção do norte. Sem um terminal, sem um estacionamento decente, quer dizer, tem um estacionamento, mas está sempre lotado, teria que ter mais um prédio de estacionamento. Então nós temos uma série de problemas. Mas é óbvio que eu, como passageira, não tenho a menor dúvida que eu prefiro embarcar aqui a embarcar em Portão. E chegar, quando chega cansado de viagem, chegar direto em Porto Alegre, né? Não precisar viajar. Desembarca quase dentro de casa. E tem uma outra discussão, e aí só pra gente encerrar, mas nós vamos com certeza voltar a esse tema, é a questão dos aeroportos regionais, né, Rosane? E quanto dinheiro foi investido em projetos que não funcionaram, foram mal executados. A gente estava falando aqui recentemente, o aeroporto de Torres, o aeroporto de Vacaria, mais de 20 milhões de reais gastos no aeroporto que não tem praticamente função alguma. Não, né? Tem uma pista que é adequada, uma pista que pode receber cargueiros, só que não tem o terminal para as cargas, não se concluiu essa obra. E depois de todo o investimento feito, qual é a conclusão que se chegou? Não, o lugar não é adequado, não é a Vacaria, não é adequado. Depois de gastar 20 milhões. Depois, acho que até foi mais de 20, se a gente for, se a gente for corrigir. Sim. Isso é um dinheiro passado já. Então se falava muito que seria para transporte de maçãs e flores, produtos perecíveis que são produzidos lá na região e teriam que ser mandados para o exterior. Mas não é assim que se pensa. Então eu espero das autoridades, para encerrar mesmo agora esse assunto, é que planejem direito isso para que depois não se diga que planejamos errado, o espírito de caranguejo do Rio Grande do Sul puxou para trás e nós não temos nenhuma coisa nem outra. Esse é o meu grande medo. Bom, são 8h40.